Olá, tudo bem? Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a você por essa oportunidade que você me concede de ministrar esse curso. Gostaria de inicialmente desejar a você uma boa aula, né, e que eu possa agregar valor aos seus estudos. Desejo, então, uma boa aula e bons estudos. Pessoal, veja só. Hoje, nessa videoaula, nós vamos tratar sobre a NR4. A NR4, que trata exatamente sobre o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Como de praxe, nós vamos abordar na nossa aula os itens que supostamente são mais relevantes para efeito de concurso público. Haverá itens que nós não vamos tocar aqui, não é? E a sua grande maioria, porque nós entendemos que é relevante para o concurso, aí a gente vai tratar de cada um deles. Agora, eu gostaria de, antes de iniciar o estudo desses itens propriamente ditos da NR4, eu vou fazer aqui uma breve introdução acerca do que vem a ser o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Para que quando nós iniciarmos o estudo propriamente dito dos itens, você já tenha uma noção do que vem a ser esse SESMIT, do que se trata do que trata a NR4. Ok? Então vamos fazer uma breve introdução para que aquelas pessoas que normalmente, ou aquelas pessoas que ainda não tiveram um contato mais próximo com essa norma, tenha uma noção do que a norma trata. Combinado? Então veja só. O que é esse SESMIT? Esse SESMIT é um serviço especializado constituído por determinados profissionais da área de segurança do trabalho e de medicina do trabalho. Agora, de acordo com a NR4, o que acontece? As empresas são obrigadas, em regra, a constituir esse SESMIT, ou seja, a contratar alguns profissionais da área de segurança do trabalho e medicina do trabalho para cuidar da saúde e da integridade física dos seus trabalhadores. Agora, nem todas as empresas, e aí eu quero abrir aqui um parêntese, veja só, a norma fala que são empresas, as empresas públicas, empresas privadas, órgãos da administração direta e indireta, do Poder Executivo, Legislativo e por aí vai, que possuem trabalhadores regidos pela CLT. Então, eu quero fazer um parêntese aqui. Não dá para toda hora que eu tocar nessa questão, eu citar tudo isso. Empresa privada e pública, órgãos da administração direta e indireta, dos Poderes Executivo e Legislativo. Então, eu vou resumir tudo isso e tudo isso eu vou chamar de empresa. Tá combinado? Então, por exemplo, toda empresa, em regra, que possui trabalhador regido pela CLT, deve constituir o SESMIT. Mas nem todas, e por isso eu disse em regra, porque nem todas devem constituir o SESMIT. Esse serviço, ele deve ser constituído nas empresas que se enquadram no quadro 2 da NR4. O que é isso? Como é que você vai observar se a empresa tem ou não de constituir esse SESMIT? Com duas variáveis, não sei se eu posso dizer isso, mas dois indicadores, que é o grau de risco, né, grau de risco da atividade principal da empresa e o número de empregados. Então, toda empresa tem um grau de risco e ela tem um número de empregados, ok? Então, veja, com base no grau de risco e no número de empregados, você vai lá no quadro 2 da NR4 e verifica se a empresa está obrigada a constituir esse SESMIT. Se você, por exemplo, tem uma empresa, vamos dar um exemplo, uma empresa de grau de risco 3, com 150 empregados. Se você for agora, lá na NR4, e pegar aquele quadrinho, quadro 2, e para esse nosso exemplo, você vai verificar 150 empregados, grau de risco 3. Você vai verificar que a empresa é obrigada a constituir o SESMIT com um técnico de segurança do trabalho. Agora, haverá empresas com 5.000 empregados, grau de risco 4. Nossa, então ela vai ter um SESMIT com muitos profissionais. Os profissionais que normalmente, aliás, os profissionais que obrigatoriamente constituem o SESMIT são de nível superior, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho e enfermeiro do trabalho. E de nível médio, técnico de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. Ok, pessoal? Então,
em regra, não é? Nós estamos aqui fazendo uma pequena introdução, em regra, as empresas que possuem certo número de empregados com um determinado grau de risco devem constituir o SESMIT. Olha, de certa forma, pessoal, esse é um resumo da NR4. Agora, por que então a NR4 ela é, de certa forma, uma norma média, tamanho mediano? Porque ela trata basicamente das exceções. Porque seria muito simples se você isolasse o estabelecimento de uma determinada empresa e verificasse grau de risco, número de empregados, quadro 2 da NR4, e verifica se tem de constituir o SESMIT. Se não tem, não constitui. Se tem, constitui. Agora, qual é o problema? O problema são as exceções. Porque, veja, há empresas que têm vários estabelecimentos. Há empresas, por exemplo, hipermercados. Os hipermercados não têm um só estabelecimento. Eles têm vários. Vou dar um exemplo. Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar tem vários estabelecimentos, por exemplo, no estado de São Paulo. Então você tem que pegar o estabelecimento A do Pão de Açúcar e verificar, isoladamente, esse estabelecimento tem que constituir o SESMIT? Número de empregados, grau de risco. Não, não tem de constituir. Você vai para o outro estabelecimento. Tem de constituir? Não, não tem de constituir. Você vai para um outro. Tem de constituir? Não, não tem de constituir. Agora veja, a norma disse assim, olha, nos casos de empresas que têm diferentes estabelecimentos que não se enquadram no quadro 2 da NR4, para que os seus trabalhadores não fiquem desprotegidos, para que os seus trabalhadores não fiquem sem este serviço, empresa, faça o seguinte, some o número de empregados dentro do Estado, dos seus estabelecimentos dentro do Estado, e verifique se enquadra no quadro 2 da NR4. Se enquadrar no quadro 2 da NR4, você, empresa, constitua então um SESMIT centralizado. Ou seja, centralizado por quê? Porque é um SESMIT que vai atender a diferentes estabelecimentos. Então, veja, são as exceções que a NR4 trata. Veja, eu apenas estou fazendo uma pequena introdução. Mas há outras exceções, por exemplo, esse SESMIT centralizado, só para lembrar, ele é para uma única empresa que tem diferentes estabelecimentos. Mas existe uma outra situação, existe um SESMIT chamado de SESMIT comum, ou seja, diferentes empresas que desejam constituir um SESMIT para oferecer para os seus empregados esse serviço de engenharia de segurança e medicina no trabalho. Por exemplo, você pega várias empresas que isoladamente ela não tem a necessidade de constituir o SESMIT, mas ela deseja oferecer para os seus empregados este serviço. O que elas fazem? Elas podem se juntar e constituir um SESMIT comum. Tá certo? Existe um outro SESMIT sazonal. SESMIT sazonal. Ok, pessoal? Então veja só. Eu fiz aqui uma breve introdução apenas para você que ainda não teve contato com a matéria começar a entender o que a NR4 trata. Beleza? Olha, então nós vamos entrar agora diretamente no estudo de cada um dos itens. Porque veja, pessoal, as provas, normalmente, elas cobram aquilo que está diretamente, aquilo que está literal na legislação. Então eu quero mostrar para vocês alguns detalhes. Eu quero mostrar para vocês que você tem que constituir o SESMIT não é com base no grau de risco da atividade da empresa, mas com base no grau de risco da atividade principal. Portanto, você precisa ter cuidado. Você precisa ter cuidado com esses detalhes. Não é qualquer atividade, é a atividade principal da empresa. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos verificar, por exemplo, o que é que diz o item 4.1 da NR4. Esse item está aí na sua tela. Dá uma olhada para você ver. Olha só, as empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes legislativo e judiciário que possuam empregados regidos pela CLT manterão obrigatoriamente o SESMIT. Com que finalidade? Promover a saúde e preservar a integridade física dos seus trabalhadores. Ok, pessoal? Então veja, não é, pode trazer para mim aqui, veja só, não é facultado às empresas que se enquadram no quadro 2 da NR4 a constituição do SESMIT. Amigão, você é obrigado a constituir o SESMIT. Veja só, agora está aberto, por exemplo, o edital da Câmara dos Deputados.
para contratar engenheiro de segurança do trabalho. Então, cobra essa disciplina. Há um outro edital aberto para uma empresa privada para contratar engenheiros de segurança do trabalho e médicos do trabalho. Por quê? Por que esta empresa privada, esta empresa pública está fazendo esse concurso? Está fazendo esse concurso, entre outras coisas, para atender o que determina a CLT e o que determina a NR4. Ok? Então, cuidado e muito cuidado com esse item. O que interessa aqui, o determinante aqui, não é se a empresa é pública ou se ela é privada, não é se o órgão é público, da administração direta. Gente, o que importa aqui, e eu fiz questão de frisar na nossa primeira videoaula, na aula que trata da NR1, o que importa aqui, o determinante aqui é ter o trabalhador o vínculo seletista. É o trabalhador ser seletista. Não é o trabalhador ser estatutário, não é o servidor público da União, estados ou municípios. Ok? Vamos para frente, pessoal. Veja só. Agora, veja, uma vez que eu sou obrigado, como empresa, a constituir o SESMIT, eu já vou lá, eu vou querer saber como é, o que é que determina que eu devo constituir o SESMIT ou não. Repito, não são todas as empresas que têm a obrigação de constituir o SESMIT, porque depende do grau de risco e da atividade principal e do número de empregados. Então a norma diz assim, olha, o dimensionamento do SESMIT vincula-se ao grau de risco ou à gradação do risco da atividade principal. Está aí na sua tela. Veja só, eu fiz questão de colocar a atividade principal em letra maiúscula, por uma razão muito simples, porque não é qualquer atividade. É a atividade principal da empresa. Ora, existe uma empresa cuja atividade principal, pode trazer para mim aqui, existe uma empresa cuja atividade principal é a incorporação de empreendimentos imobiliários, mas ela tem também na sua atividade construção. Então, qual é a sua atividade principal? Incorporação. Mas nós vamos ver lá na frente que, dependendo da quantidade de empregados dessa empresa que está na atividade de incorporação e da quantidade de trabalhadores desta empresa que está na atividade de construção, o SESMIT será dimensionado não com base na atividade principal, mas com base na outra atividade que contém o maior número de empregados. Ok? Então, veja, voltando para a tela. Vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento. Então, em regra, pessoal, você tem que pegar o grau de risco e o número de empregados daquele estabelecimento. Ok? Beleza. Vamos para frente. Agora, veja só, um detalhe aqui. A NR4 tem a sua existência jurídica fundamentada no artigo 162 da CLT. Existência jurídica em se tratando de legislação ordinária, tá certo? Lá no artigo 162 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Agora, veja só, olha esse esqueminha que está aí na sua tela agora. Esse esquema diz o seguinte, ó, a empresa ela tem de constituir, ela precisa saber se ela vai constituir o SESMIT. Então, antes disso, ela tem que se fazer algumas perguntas. Por exemplo, qual é o meu grau de risco? Ou, qual é o grau de risco da minha atividade principal? Qual é o número de empregados da minha empresa? Eu tenho um só estabelecimento dentro do Estado, território ou Distrito Federal? Na verdade, no Brasil, nós não temos mais território. Qual a distância entre esses estabelecimentos? Quantos quilômetros existem entre esses estabelecimentos? Estão todos dentro do mesmo estado? Esse estabelecimento é um canteiro de obra? Lembra, canteiro de obra também é considerado estabelecimento. Então, com base nessas perguntas, você tendo resposta para todas elas, você chega à conclusão de que você terá que constituir ou não um SESMIT individual, por estabelecimento, né? Ou centralizado, se você tiver diferentes estabelecimentos, ou um SESMIT comum, se você juntar-se a outras empresas, ou um SESMIT sazonal. Se você tiver de constituir o SESMIT, você contrata os profissionais e constitui esse SESMIT. Se você não tiver que constituir, obrigatoriamente, você fica à vontade, tá tudo beleza, ok. Tá certo? Vamos para frente. Pessoal, veja só. O item 4.2.1 da NR4, ele trata de canteiros de obra. Ele faz aí
Veja, são as exceções da NR4. São as exceções da NR4. Ele diz o seguinte, lembra lá da videoaula número 1, lá da NR1, que dizia que canteiro de obra e frente de trabalho são considerados como estabelecimento, a não ser que seja tratado de forma diferente em outra norma? Pois bem, aqui trata diferente. Pois bem, aqui está tratando exatamente diferente. Aqui está tratando diferente. Veja o que diz o item 4.2.1. Para fins de dimensionamento, dimensionamento do SESM, está aí na tua tela. Os canteiros de obras e as frentes de trabalho com menos de 1.000 empregados e dentro de um mesmo estado, território ou Distrito Federal, não serão considerados como estabelecimento. Ok? Então, o que está querendo dizer é o seguinte, canteiros de obra com menos de 1.000 empregados, situados dentro de um mesmo estado, Distrito Federal, não são considerados como estabelecimento. E aí, como é que eu faço? Aí, como ele não é considerado como estabelecimento, você o considera parte integrante da empresa. Você o considera parte integrante do escritório de engenharia dessa empresa, para efeito de dimensionamento do SESMIT. Então, o que acontece? Você pega um canteiro de obra, por exemplo, com 50 trabalhadores, com 50 empregados. Então, você vai... ou você tem ali 5 canteiros de obra com 50 empregados. O que você tem de fazer? Considerar um único como estabelecimento? Não. Você vai somar o número de empregados daquele canteiro de obra com o número de empregados do escritório de engenharia e verificar se tem ou não de constituir o SESMIT. Ok? Agora, e se o canteiro de obra possuir mais de 1.000 empregados? Como é que eu faço? Aí ele é considerado estabelecimento. Se ele é considerado estabelecimento, repito, apenas para dimensionamento, apenas para a verificação da necessidade ou não de constituição do SESMIT, ok? Se ele tem mais de 1.000 empregados e ele é considerado estabelecimento, então você isola aquele canteiro de obra e verifica o dimensionamento do SESMIT. Então ali você vai constituir o SESMIT. Por exemplo, com mais de 1.000 empregados, eu tenho certeza que ele vai ter SESMIT, porque, por exemplo, a construção civil leve, construção de prédios, por exemplo, é grau de risco 3. Portanto, grau de risco 3, com mais de 1.000 empregados, ele vai ter que ter lá alguns técnicos de segurança do trabalho, alguns engenheiros e médicos. Então, o que acontece? Esse pessoal fica no próprio canteiro de obra. Esse pessoal fica no próprio canteiro de obra. É um SESMIT daquele canteiro de obra. Com menos de 1.000 empregados, o que acontece? Com menos de 1.000 empregados, o pessoal de nível superior, engenheiro, médico e enfermeiro, podem ser centralizados. Então você tem 3 canteiros de obra dentro do mesmo estado, cada um com 500 empregados. Os técnicos de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho são dimensionados para cada canteiro, tá certo? Você pega cada canteiro, você dimensiona 500 trabalhadores, 500 empregados, os técnicos de segurança, repito, e a auxiliar de enfermagem, você dimensiona para o canteiro. E os profissionais de nível superior, você pode somar os 3 canteiros e constituir um SESMIT centralizado com esses profissionais. Ok, pessoal? Então, muito cuidado com relação a isso. Muito cuidado com relação a isso. Veja o que diz aí o item 4.2.1.1. Nesse caso, que é o caso dos canteiros de obra com menos de 1.000 empregados, diz, olha, os engenheiros de segurança do trabalho, os médicos do trabalho e os enfermeiros do trabalho poderão ficar centralizados. Repito, pessoal, estudar para concurso público é repetição, repetição, repetição. E às vezes eu repito muito. Aí, os que gostam, beleza, os que não gostam, aí tenham paciência comigo, tá certo? Mas estudar para concurso é repetição, repetição, tá bom? Então veja, neste caso, no caso dos canteiros de obra com menos de 1.000 empregados, os profissionais de nível superior poderão ficar centralizados. Já dei o exemplo. Nesse caso, veja só, os técnicos de segurança do trabalho e os auxiliares de enfermagem do trabalho deverão ser lotados no canteiro. Deverão ser constituídos esse SESMIT. Nós estamos dividindo, a norma não divide o SESMIT, ok? Mas ele diz, olha, os técnicos de segurança do trabalho
e os auxiliares de enfermagem do trabalho, o dimensionamento será feito por canteiro. Por canteiro. Ok? Beleza? Tá claro? Então, vamos para frente. Se você eventualmente tiver ainda alguma dúvida acerca disso aí, você pode me mandar um e-mail. Terei o maior prazer de responder. O importante é você sair da aula sem a dúvida. Isso é importante. Você não pode ter dúvida. Aliás, você tem que conhecer tanto acerca daquele assunto que você seja capaz de escrever acerca dele. Beleza? Então, vamos para frente, pessoal. Veja só. No item 4.2.2, que está aí na sua tela, esse item, olha, ele é muito importante, viu, pessoal? É muito cobrado em prova de concurso público. Caiu, inclusive, no concurso que eu passei para auditor fiscal do trabalho em 2006. Diz assim o item: as empresas que possuam mais de 50% de seus empregados em estabelecimentos ou setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal, deverão dimensionar o SESMIT em função do maior grau de risco. Em função do maior grau de risco. Veja só, aqui comigo. Lembra que eu falei, eu dei aquele exemplo da empresa de incorporação, de uma empresa cuja atividade principal é a incorporação de imóveis? É um exemplo absurdo, tá certo? Mas, vamos dizer, às vezes é o absurdo que chama atenção. Veja o esqueminha que está na tela aí. Veja o esqueminha que está na sua tela. É exatamente esse meu exemplo. Diz assim, olha, uma empresa com 1.500 empregados, sendo que 600 estão envolvidos com a atividade de incorporação. Ou seja, a atividade de incorporação é grau de risco 1. E 900 empregados, desses 1.500, estão envolvidos na atividade de apoio, que é construção, cujo grau de risco é 3, levando em consideração a construção civil leve. Ok? Então veja, como será dimensionado esse SESMIT? Esse SESMIT será dimensionado com base no grau de risco, da atividade que apresenta o maior grau de risco. Ou melhor, o SESMIT será dimensionado com base no grau de risco da atividade que possui o maior grau de risco. Nesse caso, a construção. Portanto, você pega 1.500 empregados e dimensiona o SESMIT com base no grau de risco 3. Não é para você dimensionar um SESMIT para a atividade de incorporação e dimensionar um SESMIT para a atividade de construção. Não é isso. Você vai dimensionar um único SESMIT, tá certo? Com o grau de risco da atividade que tem o maior, que seja maior. Beleza? Beleza. Vamos para frente, pessoal. Veja só. Agora, tem um item que é um item que trata do SESMIT centralizado. Veja só, nós já falamos, recapitulando até o momento, fizemos aquela introdução onde a norma diz quais são as empresas que devem constituir o SESMIT, com base em que é constituído o SESMIT, aí traz aquelas exceções dos canteiros de obra e tal, tá certo? Então já falamos um pouco acerca disso. Agora, existe um outro item na norma que também costuma ser cobrado em prova. E você precisa ter muito cuidado. Esse item trata exatamente sobre o SESMIT centralizado, mas não há entendimento, não seja, na minha opinião, o que eu vou passar para vocês aqui agora. O item 4.2.3, ele diz o seguinte, ó, a empresa poderá constituir, tá na sua tela esse slide, a empresa poderá constituir um SESMIT centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a distância a ser percorrida entre esses estabelecimentos não seja superior a 5.000 metros, dimensionando-o em função do total de empregados e do risco. Pessoal, veja só, traz para mim aqui de novo. O que acontece aqui? Veja, esse item, na minha opinião, o entendimento dele é o seguinte. Quando a norma diz, olha, a empresa poderá constituir um SESMIT centralizado para atender a um conjunto de estabelecimento seu, na minha opinião, ela deveria ter dito o seguinte,
A empresa poderá constituir um SESMIT centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos seu que isoladamente, cada estabelecimento tem o seu próprio SESMIT. Tem o seu próprio SESMIT. Mas, por estar distante, no máximo 5.000 metros, a gente permite você fazer um SESMIT centralizado. Vou dar um exemplo para você. Veja só. Por exemplo, essas empresas de teleatendimento. Um exemplo verdadeiro que eu vou dizer para você. Na Praça da República, em São Paulo, quem conhece São Paulo, sabe o que eu estou falando. Na Praça da República, em São Paulo, tem uma empresa de teleatendimento com 5.000 e tantos empregados. Ali tem um SESMIT. Na Paulista, essa mesma empresa tem um outro estabelecimento, que também tem que constituir o SESMIT. Tem lá uns 4, 5 mil empregados também. Essa mesma empresa tem um outro estabelecimento na Barra Funda, que também tem que constituir o SESMIT. E tem um outro no bairro do Paraíso, que também tem que constituir o SESMIT. Então, veja, a norma está dando a esta empresa a oportunidade para atender a um conjunto de estabelecimentos seu, que isoladamente tem SESMIT, mas que não estão distantes mais do que 5.000 metros, constituir um único SESMIT, um SESMIT centralizado. E, aliás, cá para nós faz toda a razão. Só não faz sentido esse parâmetro, pessoal, de 5.000 metros, que eu quero saber qual é o fiscal que vai medir. Pegar uma trena e puxar. Olha, deu 5.000 metros e 1 centímetro. Você não pode fazer SESMIT centralizado com esse estabelecimento aqui. Ora, deu 6 quilômetros. Não pode fazer SESMIT centralizado. É um absurdo. É, tudo bem, quis colocar um parâmetro, mas poderia ter colocado um parâmetro melhor, cá para nós, não é verdade? Por exemplo, não é? Por exemplo, se tivesse colocado de um mesmo município, ou municípios limítrofes. As empresas que estiverem dentro de um mesmo município e cujos estabelecimentos isoladamente têm de constituir o SESMIT, podem constituir um SESMIT centralizado, mas não colocou 5.000 metros. Quero ver alguém medir. Ninguém vai medir. Beleza? Mas tudo bem, é um parâmetro. Para concurso público, o que que interessa? Você saber que não pode ultrapassar 5.000 metros. Não interessa o resto. O que interessa para você agora é saber aplicar o conhecimento na prova, meu amigão. Isso é que importa para você. Tá combinado, então? Beleza. Vamos para frente. Aí o item 4.2.4, ele diz assim, olha, pessoal. Ele diz assim, olha. Havendo na empresa, por isso que eu digo que o entendimento do 4.3 tem que ser esse que eu falei. Estabelecimentos que isoladamente tem que ter SESMIT. Porque senão cai na regra do 4.2.4. Estabelecimentos que isoladamente têm de constituir e estabelecimentos que isoladamente não têm de constituir, mas que estão situados dentro do mesmo estado. Ora, neste caso ele abriu para o estado inteiro. Então, se ele botou a regra dos 5.000 metros, só pode ser para estabelecimentos que isoladamente têm que constituir o SESMIT. Beleza? Mas a regra do 4.2.4 é a regra que diz o seguinte, olha, havendo na mesma empresa estabelecimentos que isoladamente têm que constituir e outros que isoladamente não têm de constituir, a assistência a esses que não têm de constituir deve ser promovida aos empregados, não é? Por aqueles que têm de constituir, pelo SESMIT daqueles estabelecimentos que têm de constituir, que têm os profissionais lá. Imagina o exemplo que eu dou, o Pão de Açúcar. Tem 5 estabelecimentos no estado. Aí 2 têm de constituir o SESMIT e os outros 3 não têm, isoladamente, que constituir o SESMIT. Aí o que vai acontecer? Os empregados deste estabelecimento que têm os profissionais de engenharia e medicina vão ter a promoção da saúde, da integridade e a preservação da sua integridade física. E os demais não vão? Uai, aí está errado. Então, o que acontece? Havendo na empresa estabelecimentos que se enquadram e outros que não se enquadram, a assistência a esses será dada por esse. Agora, como? O SESMIT vai ficar só do tamanho desse? Não. A norma diz assim, olha, soma todo mundo e constitui um SESMIT centralizado. Um SESMIT grande, lógico, para atender aos demais. Aí ele diz assim, olha, você dimensiona com base no item 4.2.5.1 e 4.2.5.2. Ok? Que nós veremos daqui a pouquinho, na nossa próxima videoaula, ok? Esses 30 minutos agora, você vai levantar um pouquinho, tomar um café, não ligue a televisão, porque a televisão é inimiga do concursando, televisão é inimiga sua, não deixa essa desgraça desligada, tá certo? Você vai lá, toma um café, toma uma água e volta com seriedade e compromisso, ok? Já nos falamos, daqui a pouquinho a gente volta.